tarde, galera, ou bom dia, ou boa noite, não importa. Para o pessoal do nono ano, e aí, tudo certo? Aulinha nova semanal, aula sobre conteúdo novo, olha que loucura, conteúdo novo. A gente vai ter que falar um pouco sobre blocos econômicos. Lembrando que esse conteúdo simplesmente segue, né, todo o panorama que a gente vinha trabalhando dentro de sala. Que panorama é esse? Gente, revisãozinha aqui básica. Nós falamos sobre Guerra Fria. Eu dei um panorama de Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, globalização, que a gente ainda estava falando, e a gente entra agora no bloco econômico, que nada mais é do que, digamos assim, que seja um anexo de globalização. Nós vivemos num período global, onde as economias estão integradas, onde o capital está integrado, onde há uma facilidade, digamos, de transporte e comércio, haja vista esse vírus, né, que vem lá da China, e está afetando nossa vida aqui em Goiânia, cara. Aqui em Goiânia. Então para pensar. Olha a globalização batendo aí na sua porta. É o fato de a gente estar integrado. Infelizmente, pro bem e pro mal, né? Pontos positivos e pontos negativos nós temos em tudo na vida. E na globalização não vai ser diferente. Já falei para vocês, cansei de falar a respeito dessas características, né, globais. E uma dessas características que nos é apresentada depois, no pós ali, principalmente pós Segunda Guerra, são os blocos econômicos. Que surgem como? Que surgem em que contexto, com qual objetivo, qual que é a ideia? Bom, vamos recapitular aqui. Mundo, guerra. Século XX, guerra. Primeira, Segunda Guerra, Revolução Russa, guerra no Vietnã, guerra na Coreia, no Oriente Médio, vários conflitos do Irã, Iraque, guerra do Golfo, enfim, muitos. E os principais, que foram Primeira e Segunda Guerra Mundial, ocorreram aonde? Na Europa. Europa devastada. Europa em crise. Europa querendo se reconstruir. Europa querendo se reerguer. Segunda Guerra Mundial acaba, devastados. E aí já entram em outro conflito. Não que eles tenham entrado, mas eles estão no meio de um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Eles estão no meio ali. E eles precisam. Eu estou falando da Europa, gente, porque essa ideia de bloco econômico, e o principal bloco econômico que nós temos hoje, que é a União Europeia, ocorre lá, na Europa. E é o bloco que mais bem sucedido que nós temos hoje, atualmente, no mundo, tá certo? Mas eu vou entrar nisso mais lá pra frente. Pessoal, só lembrando que eu não vou aqui esmiuçar cada característica de cada bloco ou falar do tipo específico. Gente, vocês estão em casa. É claro que eu não tenho condições de julgar a condição de todo mundo. Infelizmente, tem gente que tem acesso à internet e tem gente que não tem, mas para você que tem acesso à internet, cara, joga no Google. Aqui eu tô dando só um norte, um panorama do conteúdo do segundo bimestre, beleza? Então vamos lá. Então qual que é a ideia, gente? Muito simples. O bloco econômico visa a aumentar, né, e agregar uma maior representatividade para aqueles países, melhorar a economia, melhorar a situação política, melhorar a situação econômica, melhorar a situação social. Então o bloco econômico visa a união de povos, união de países, de economias, de potências ou não, a fim de um objetivo em comum, tá certo? Lembrando que existem, como eu falei para vocês, existem tipos, né, de união, de blocos econômicos. Tem zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária, dentre outros. Só que cada bloco, certo? Nem sempre
vão ter todas as características. Aliás, são pouquíssimos que têm mais de duas, por exemplo. A maioria dos blocos econômicos visa apenas um acordo econômico, comercial, sabe? Buscando apenas o lucro, não a necessidade de união e de levantar aquela nação, tá ok? Mas essa ideia de bloco, ela ganha força, né? Obviamente, como eu falei, a partir da segunda metade do século XX, né? Com esse tanto de conflito que teve aqui no mundo durante esse período, nada mais justo do que buscar essa dinâmica entre as nações para que ocorra esse crescimento, tá certo? Na América, nós temos blocos econômicos. Na Europa, a gente tem bloco econômico. E então, esses blocos surgem nessa perspectiva. Melhorar a economia, melhorar o comércio, condição social, condição política. Fechou? Tranquilo? Bom, para a gente finalizar essa aula introdutória aqui, vamos aqui analisar algumas vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. É porque assim, existem blocos que buscam um crescimento mútuo, né, um crescimento unilateral, um crescimento de ambas as partes em relação à economia, em relação à questão política e uma série de coisas, ok? E eles se ajudam entre si, né? Haja vista, por exemplo, a União Europeia ou aqui o Mercosul, onde as economias de alguns países que fazem parte, né, principalmente Brasil e Argentina, buscam essa melhora, buscam crescer juntos. E aí fazem acordos para que isso funcione. Ponto. Estou mexendo muito a mão, né? Deixa eu ficar aqui mais quieto, senão vocês não vão ver meu rosto. Já outros blocos beneficiam muito mais grandes potências, já grandes potências, como por exemplo os Estados Unidos, e um acordo que eles têm com o México. O NAFTA, se eu não me engano, que é, deixa eu até ver aqui. Exatamente. Esse NAFTA chega a ser uma piada, porque é um acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, mas sendo que o México, ele só está à mercê da grande potência que é os Estados Unidos. Bom, se a gente for pensar um pouco, nesse caso em específico, essa união nada mais é do que para aumentar a lucratividade dos Estados Unidos. E esse é o grande questionamento, porque a gente vive num mundo globalizado, né? Já falei disso. Só que em muitos blocos, as pessoas e os serviços não podem transitar. Só o capital. Ficou confuso? Eu vou esclarecer. Estados Unidos e México têm esse acordo, né, comercial, esse acordo do bloco econômico deles. Só que a única coisa que transita entre México e Estados Unidos é o dinheiro, é o comércio, é o produto, é o mercado. Ponto. E as pessoas? E essa globalização integrada? E esse pensamento de globalização, cadê? Não há. Não há. O Trump não construiu um muro, cara. Dividindo. Qual que é a mentalidade? Só o lucro. O pessoal que se lasque. Entenderam, galera? Então, o pensamento. Pontos positivos. Um crescimento econômico, um crescimento social de países que às vezes estão buscando um sorgimento econômico, social e político perante o mundo. Pontos negativos, que muitos países se aproveitam de países inferiores, menos fortes, para
para tirar vantagem, e enquanto isso a população é que sofre. Mas isso é só a nata, tá? Isso é só a parte de cima do iceberg. A gente tem muita coisa ainda para discutir e qualquer dúvida estou à disposição. O exercício que eu vou deixar no site é sobre isso e, bom, acredito que seja isso. Tenham todos um bom estudo, uma boa semana e até mais.